Bem, vamos agora ao exercício número 3, que já descarreguei o Moodle e também já descarreguei o fecheiro como veco.docx, que está aqui ao lado, e também já descarreguei para o ambiente de trabalho o fecheiro veco.jpg, que é o imagem. Estão também guardados no ambiente de trabalho. E passo agora à questão número 1, configurar o documento com estas determinadas margens que eu aqui defino no enunciado. Neste caso, vamos então ao esquema de página, margens, personalizar margens, margem superior 3 cm, inferior 3 cm, esquerda 2,2 e direita 2,2. Dando um clique, ok, e já tenho o documento ajustado com as novas margens. Relativamente à segunda questão, eu quero efetuar algumas operações de formatação e a primeira é relacionada com o título. Vou selecionar o título e vou carregar no separador base para voltar ao separador onde tenho as formatações. E relativamente ao título do texto, vou colocar o tipo de letra Arial com o tamanho 14, estilo negrito, alinhamento ao centro e cor verde. Portanto, a cor do texto está aqui, cor verde. Okay. Passando à questão número A, ainda dentro da questão número 2, para o resto do texto, tenho que colocar o tipo de letra Calibri, tamanho 12, justificado. Vou selecionar todo o texto e vou pôr tipo de letra Calibri, tamanho 12 e o alinhamento justificado. Okay. E agora na questão número 3, digo então para inserir uma quebra de página no final do texto e digitar este parágrafo ou esta frase que aqui está. Portanto, vou dar um clique no final do documento, que neste momento está aqui, e vou inserir uma quebra de páginas. Aqui neste caso até vou maximizar a janela para poder visualizar o ícone que pretendo. Quebra de página. Okay. Vou voltar a restaurar o tamanho que tinha na janela e portanto automaticamente, agora outra vez base, passei para o início da segunda forma. E agora tenho que escrever o texto que se encontra aqui. RT tem de 2500 centímetros cúbicos por. E só agora vou selecionar o 3 e vou colocar superior à linha. Ok. A questão número 4 é para aplicar ao título do texto. Portanto, vou selecionar o título do texto e aplicar um limite do tipo sombra, portanto nos limites e sombreados, um limite do tipo sombra, okay, com um estilo de linha simples, okay, cor de laranja, aqui, com largura 2/4, okay, e aplicar ainda um sombreado azul claro. Portanto, no sombreado posso escolher para o preenchimento um azul claro. Ok? Porque neste momento tenho um limite do tipo sombra e com um tipo de linha normal e com estas características que eram apresentadas. Vou agora para a questão número 5, que é formatar o terceiro parágrafo. Portanto, primeiro parágrafo, segundo, e portanto vou formatar o terceiro parágrafo com um avanço de 1,1 cm à esquerda, que era à direita, o espaçamento duplo entre linhas, o espaçamento antes e depois do parágrafo 5 pontos. Para realizar estas operações, relativamente ao espaçamento pode ser aqui,
o espaçamento duplo, ok, seria o 2.0. Também posso fazer aqui o avanço. No entanto, se der um clique aqui nesta opção do parágrafo, nesta secção, se der um clique neste local, posso fazer todas as operações aqui. Ou seja, o avanço à esquerda e à direita de 1,1. Portanto, o parágrafo fica mais dentro dos outros do texto. Depois tem o espaçamento duplo entre linhas e o espaçamento antes e depois do parágrafo. Portanto, o espaçamento que vem aqui antes e depois do parágrafo, que neste caso são 5 pontos. Ora, se eu der aqui um clique, passa logo para 6, 12, 6, tenho que é 5, tenho que dar ali um clique e escrever 5 e apagar o 6. Apagar o 0 e escrever 5. Ok. Portanto, o parágrafo ficou no espaçamento duplo, ficou quer à esquerda, quer à direita mais dentro, devido a este avanço de 1.1, e relativamente ao espaçamento antes e depois, ficou aqui com a margem de 5 pontos. Passo para a questão número 6, onde tenho que formatar o primeiro parágrafo. Neste caso, vou selecionar o primeiro parágrafo. Okay. Em duas colunas. Portanto, posso ir ao esquema de páginas. As colunas estão aqui. Podia pôr duas, mas quero mais qualquer coisa. Portanto, neste caso, vou à opção mais colunas, onde volto a ter a opção de escolha de duas colunas, aqui ou ali. E automaticamente ele diz que a primeira coluna tem uma determinada largura, assim como a segunda coluna também, e que o espaçamento entre elas, 1,25 cm, é o espaçamento que existe aqui entre as colunas. Neste caso, eu digo que a primeira coluna são com 7 cm, e que há um espaçamento de 1,4. Ora, quando eu agora, após ter posto os 7 cm para a primeira coluna, quando agora venho escolher aqui o espaçamento entre a primeira e a segunda coluna é de 1,4, o que acontece é que ao colocar aqui 1,4 altera-me a largura novamente. Então, o que é que significa? Significa que neste momento, se a primeira coluna são 7 cm, é natural que a segunda seja maior. Então as colunas não podem ter a largura igual. E portanto tenho que retirar este visto. E assim posso definir a largura para cada uma delas. A primeira eu sei que é 7. O espaçamento eu sei que é 1.4. E claro que a segunda tem que ser maior. Okay. Retirar colunas de largura igual, que neste caso não podiam ter a mesma largura. E dar um clique no botão OK. E já tenho, portanto, o primeiro parágrafo com o texto em duas colunas. Vamos para a questão número 7, que é para inserir no segundo parágrafo, dou um clique no segundo parágrafo, inserir a imagem. Então vamos inserir imagem e vou buscar, que está no ambiente de trabalho, a imagem do carro VEC. Neste caso, a imagem não fica logo formatada corretamente no parágrafo, mas eu peço ainda para formatar a imagem com um estilo de moldagem justo. Neste caso aqui, até vou maximizar a janela para se poder ver melhor todas as opções que estão aqui. Moldagem justo e colocá-lo no canto superior direito do parágrafo. Portanto, a moldagem do texto é justo. E para recordar o enunciado, colocá-lo no canto superior direito do parágrafo. Ora, canto superior direito será aqui. Okay? Formata ainda a imagem com um limite amarelo e uma altura de 2,9. Um limite amarelo. O limite da imagem é amarelo. E a altura da imagem 2,9. Ora, tenho aqui a altura e a largura, neste caso a altura 2,9. Claro que neste caso agora
a imagem, vou voltar a puxar um pouco para dentro para ficar corretamente feita e no canto superior direito. Neste caso vamos então para a questão número 8, que é para inserir um rodapé do tipo conservador. Portanto, inserir, opção inserir, o rodapé do tipo conservador. No fundo é este e que tem a numeração das páginas do documento. Ok, posso dar 2 cliques e já tenho também um rodapé a fazer a numeração das páginas de uma forma automática. Na questão número 9, no final do documento, escreve o texto seguinte com marcas, utilizando o símbolo ou o código 74 do tipo letra Wingdings. Neste caso, a primeira coisa que devemos fazer é deslocar-nos para o final do documento e primeiro escrever carros e elétricos, 2 pontos, e agora podemos escrever o texto primeiro. Também podia ser feito primeiro a indicação das marcas. C0. Ok. E agora posso selecionar apenas as marcas, agora marcas dos carros, e ir à opção marcas. Neste caso eu vou definir uma nova marca, porque aquela que eu estou a pedir não sei se é exatamente alguma que esteja aqui, então para definir e fazer bem vou definir uma nova marca e vou dizer então que não é este o símbolo que eu quero, mas que vou escolher outro, porque peço com o símbolo ou o código 74 Wingdings, portanto não é este o símbolo que eu quero, que realmente não é igual, e vou escolher o símbolo. No símbolo posso escolher pelo tipo de letra, e agora vou escolher Wingdings, está aqui, e agora vou escrever aqui o código 74, automaticamente me apareceu o smile, ok, confio, ok. As marcas podiam ter sido realmente introduzidas logo inicialmente, definidas inicialmente antes do texto, mas também podia ter posto o texto todo como fiz e a seguir definir as várias marcas. Vamos agora para a questão número 10, que é inserir no documento uma quebra de página de modo a que a página seguinte fique uma orientação na horizontal e diga o teu primeiro e último nome. Ora, neste caso eu vou novamente maximizar a janela, porque agora aquilo que eu quero é que todas estas páginas, neste caso são só 2, mas estas páginas estão na vertical, mas eu quero que a próxima página fique uma orientação na horizontal e para digitar o primeiro e último nome. Ora, neste caso, aparentemente eu podia fazer uma quebra de página. Só que se eu fizer uma quebra de página e se depois na terceira página onde estou, no esquema de página fizer a orientação, ficam todas na horizontal. Só que eu só quero aquela. Portanto, eu neste caso vou à base e vou andar para trás. Ok. Vou novamente andar para trás. E neste caso só tenho o documento com as 2 fontes. Então significa que esta página é uma quebra de página especial. Porquê? Porque eu quero que tenha, a partir daquele local, que tenha uma formatação diferente. Então, nesse caso, o que é que eu devo fazer? Não a quebra de página normal, mas se eu for à opção esquema de página, eu também tenho aqui quebras. E também tenho aqui a quebra de página normal. Ou seja, no fundo desta opção existem 2 locais. Existe no inserir quebra de página e no esquema de página. Na quebra também está cá ela. Portanto, a quebra normal. Só que eu neste caso quero fazer uma quebra de página, mas criar uma secção diferente. E ao criar uma secção diferente, nesse local posso ter uma formatação diferente. E é isso que eu no fundo quero. Portanto, agora quero
fazer então uma quebra de página, mas de secção, página seguinte. E agora, na terceira página onde estou, se eu fizer a orientação horizontal, só esta é que fica com a orientação horizontal, mantendo todo o resto do texto anterior, desculpem, mantendo todo o texto anterior de forma com orientação na vertical, que era aquilo que se pretendia. Okay? Neste caso, então podia escrever o primeiro e o último nome. Okay? Agora o que se pede então é que se guarde este documento e enviar para o Moodle. Mais uma vez, aqui neste caso, vou até fazer o guardar para reforçar. Quero guardar no ambiente de trabalho e tenho de dar um nome. Ok? Ok. Pronto, e passo a ter este documento no ambiente de trabalho. Espero que mais uma vez este pequeno vídeo tenha sido útil à resolução do vosso exercício. Ok? Bom trabalho, até já.